Modéstia à parte, ninguém sabe organizar um evento como o Brasil. Rio 2016, a melhor Olimpíada. Brasil 2014, a Copa das Copas. Mas eu preciso falar do desastre que foi a Copa América de 2021. Fala pessoal, aqui é o Alisson e... Eita, deixei passar. Vamos falar da KTO, nossa casa de apostas oficial aqui no arquivo. É brincadeira, tá, Alisson? Eu gosto de ti. A KTO tu pode apostar em tudo e se tiver rolando Libertadores, se tiver rolando Copa do Brasil, se tiver rolando amistoso, eliminatórias da Copa, tudo é na KTO. E aí tu já sabe, utiliza o código ARQUIVO para ganhar um bônus de 20% em cima do teu primeiro depósito. Lembrando que a KTO é pra tu brincar, pra tu te divertir, não é pra tu botar todo o dinheiro que tu ganha, não é pra tu botar o teu salário, a aposentadoria da tua avó, é pra botar uns 2, 5 pilinha, sair de lá te divertindo, fechado? Então bora pro vídeo. E cara, pra falar da Copa América de 2021, a gente tem que falar sobre muita coisa. A gente tem que falar sobre política, a gente tem que falar sobre a organização da CBF, que nunca foi organizada, e a gente tem que falar de algo que assolou o mundo. A gente tem que falar sobre aquela doença, aquele negocinho que a gente não pode falar, que o YouTube corta a monetização, mas todo mundo sabe o que é, aquele negócio lá que começou em 2019 por causa de um morcego, e aí depois acabou dando uns negócios meio errados. Tu sabe o que eu tô falando. E além disso, a gente também precisa falar que em 2021 ninguém mais aguentava a Copa América. Porque a gente teve um torneio sendo realizado no Chile em 2015 e em 2016 outra Copa América para comemorar o centenário da competição. Em 2019 outra Copa América, dessa vez no Brasil, e aí os caras queriam fazer uma Copa América em 2020, que não aconteceu em 2020 por causa desse negócio aí, mas que acabou passando para 2021. Então, cara, é uma Copa América cada ano, sabe? Ninguém quer. Inicialmente, essa Copa América seria disputada em 2 países, na Argentina e na Colômbia. E eu já quero falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes eu preciso falar sobre os convidados, porque sempre a Conmebol gosta de convidar países de outros lugares do mundo para a Copa América, que não faz sentido nenhum. A gente teve o Japão participando de Copa América, a gente já teve Copa América sendo disputada nos Estados Unidos, nada faz sentido na Copa América. As principais regiões de convidados são Ásia, América Central, América do Norte, pelo menos nunca convidou uma seleção europeia para a Copa América, o que, cara, ia ser um completo absurdo. Mas em 2021, os escolhidos eram Catar e Austrália. E aliás, tá, nos vídeos que eu faço nas redes sociais, no TikTok, no Instagram e que também ficam aqui nos shorts, tá? Eu vou explicar, não sei se o vídeo tá ou não tá ainda, mas eu vou explicar por que a Austrália joga de amarelo. Então nos segue nas redes sociais também. Mas por conta de restrições envolvendo essas 2 seleções acabaram desistindo da competição. E quem também desistiu foram as sedes da competição. Primeiro a Colômbia, que vivia um caos social muito grande. Aliás, como a Conmebol tem azar nessa questão de caos social, hein? Já perdeu final de Libertadores, já perdeu um monte de competição e perdeu a Colômbia como sede da Copa América em 2021. Mas logo depois, os casos daquela doença aumentaram e a Argentina também abriu mão de sediar aquela disputa. Olha, praticamente ninguém se importava, até porque a última Copa América havia sido em 2019, o Brasil foi campeão, Cebolinha deu um show, mas eis que o patrão das Américas decidiu se aparecer e dizer, bota no peito do pai que aqui vai ter Copa América sim. E reunião pra cá, reunião pra lá, o Brasil se oficializa como sede da Copa América de 2021, a Conmebol, que não sabia pra onde levar, aceitou, mas aí começa a treta. Isso porque de cara alguns estados, e a gente cita o estado da Bahia e o estado de Pernambuco, decidiram boicotar, decidiram não participar dessa edição de Copa América. A gente sabe, são 2 estados com estádios de Copa do Mundo, eles
acharam melhor, acharam que não seria de bom tom, pelos agravamentos do caso daquela doença lá, ter uma Copa América na sua região e por isso largaram fora. Depois de várias reuniões pra cá, reuniões pra lá, é importante também falar que cada estado vivia uma situação diferente, uns mais graves, outros menos graves, uns tinham maiores restrições, outros tinham menores restrições. Foram definidos 4 estados como sede daquela Copa América. O primeiro é o Rio de Janeiro, com os estádios Newton Santos, ou Engenhão, para quem preferir, e o lendário Maracanã. Brasília aparecia com o Mané Garrincha e Arena Cuiabá de Pantanal também virava uma sede, que fechava com Goiânia, que escolheu o Estádio Olímpico de Goiânia. E entre as bandeiras daquela competição, é impossível não falar de política, porque a política esteve atrelada à decisão de ter Copa América e também a política estava atrelada aos que não queriam a sua realização. O vice-presidente da CPI, daquele negócio lá, Randolfo Rodrigues, queria convocar o presidente da CBF, que era o Rogério Caboclo, para se explicar, para dizer quais garantias sanitárias de que se teria para poder realizar a Copa América no Brasil. E quem também foi muito criticado foi Jair Bolsonaro, que era presidente do Brasil, por deixar organizar um torneio de futebol do tamanho da Copa América com o Brasil perto de uma terceira onda daquela doença, mas o presidente, na época, abraçou o torneio para si. E a gente vai ver que tem mais um motivo para isso, logo mais. Mas, por fim, prevaleceu a palavra do Ministério da Saúde, através do Marcelo Queiroga, que afirmou que a Conmebol teria todos os protocolos disponíveis para poder realizar a competição e depois de tantas polêmicas, foi sim garantido a realização da Copa América no Brasil. Confia. E o caos na política não era apenas na política partidária, a política da CBF também estava em um grande baque. Isso porque meses antes da competição vazaram áudios do então presidente Rogério Caboclo, fortíssimos, gravíssimos, com acusações de assédio moral a uma ex-funcionária da CBF, também influências de outros presidentes presos ou que não poderiam sair do país, da entidade, uma entidade que a gente sabe que é completamente limpa, que todo mundo sabe que tem uma reputação a zelar com os brasileiros, a gente sabe que a CBF é limpa. Mentira! No dia 4 de junho, então, o Rogério Caboclo foi oficialmente denunciado por assédio e assédio moral, foi afastado por 30 dias da entidade, depois foi afastado por mais 60 dias, depois acabou nunca mais pisando na CBF. Hoje o presidente é Edinaldo Rodrigues. Lembra que eu falei de mais um detalhe envolvendo a política? Pois então, todo mundo sabe da briga que o ex-presidente Bolsonaro tem com a Rede Globo. E um dos fatores dessa Copa América ter sido realizada é que a Globo havia perdido os direitos das competições da Conmebol e elas estavam nas mãos do SBT, que acabou transmitindo aquela edição de Copa América. Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre como foi a transmissão do SBT. Porque agora a gente precisa falar da bagunça e da polêmica que foram os dias antecedentes àquela edição de Copa América. Porque havia muita pressão para o Brasil não participar daquela Copa América. E até em meio a jogos de eliminatórias da Copa, principalmente após a vitória do Brasil por 2-0 diante do Paraguai, foi feita uma pressão enorme para o Brasil boicotar aquela Copa América. Mas depois desse jogo, os jogadores da seleção afirmaram que, embora contrários à decisão de se realizar uma Copa América naquele cenário, eles jamais desistiriam de vestir a amarelinha. Por isso o Brasil decidiu participar da Copa América, o que depois foi comprovado que foi uma grande cagada. Deixar claro que em momento algum os jogadores negaram de vestir essa camisa, né? Porque isso aqui é o nosso sonho de criança, onde a gente via todos na televisão e a gente sonhava um dia estar aqui, né? E hoje a gente está. Então é o maior orgulho para a gente estar vestindo essa camisa da seleção brasileira. E o desastre que foi aquela Copa América não para por aí. Agora as críticas eram aos gramados da competição, até porque os grandes estádios daquela época estavam sendo utilizados para o Campeonato Brasileiro. E sim, o Brasileirão não parou durante a Copa América. O Messi, por exemplo, criticou o gramado do Newton Santos.
quando não era o tapetinho. Agora que o John Textor já botou o tapetinho, obviamente que ele ia gostar. Ou não, né? Porque ele não gosta muito de gramado sintético. O Neymar também se manifestou contra os gramados e o Tite, inclusive, falou com medo de falar, porque ele tava com medo de ser, por exemplo, punido pela Conmebol, o que a gente sabe que a Conmebol gosta de punir. A Conmebol só não pune por uma coisinha aí que vem acontecendo e bastante na América do Sul. O Brasil, por exemplo, nas quartas de final tentou trocar o mando de campo, tirar do Nilton Santos e levar para a Arena Pantanal, mas não conseguiu. Mas no Rio de Janeiro, o Brasil avançou para as semifinais. E por falar no Chile, a participação dos chilenos naquela Copa América também é um capítulo à parte. Primeiro porque o contrato da Nike com a Federação Chilena havia encerrado. E por isso a seleção chilena usou um uniforme com esparadrapo, onde é o logo da marca tão famosa, e jogou sem fornecedor oficial de material esportivo. Mas essa aí é a menor das polêmicas. Porque lembra daquele protocolo de segurança da Conmebol infalível? Pois então, não aconteceu. No dia 20 de junho, o Chile, alguns jogadores chilenos, furaram a bolha. E o motivo foi bem banal. Porque um cabeleireiro foi autorizado a furar a bolha e cortar o cabelo dos jogadores chilenos, o que naquela época a gente precisa dizer, era um completo absurdo, até porque era uma bolha sanitária para serem feitos os jogos, e até o próprio capitão da seleção chilena, Cláudio Bravo, falou sobre isso e pediu desculpas em entrevista. E para surpresa de 0 pessoas, aquela edição da Copa América teve um monte de casos daquela doença. Quem poderia imaginar, né? A Venezuela já teve um surto logo de cara e por conta disso, a Conmebol alterou o seu regulamento, que permitia apenas 5 trocas, depois liberou geral para fazer várias trocas, e tu lembra bem como eram os jogos naquela época, toda hora tinha algum jogador ou outro que acabava virando desfalque. Durante o torneio foram registrados 179 casos. Destes, 35 jogadores ou membros de comissão técnica, 137 prestadores de serviço terceirizados e 6 pessoas da Conmebol, médicos, equipe logística, etc. E lembra que eu falei do SBT? Pois então, o SBT tinha algumas peculiaridades na sua transmissão. Primeiro que voltava o amarelinho, figura carimbada da Copa do Mundo de 94, quando o SBT transmitiu aquela edição, e voltava como uma forma nostálgica de se lembrar do futebol no SBT. Do dia 13, Copa América no SBT, a nova tradição do brasileiro. As transmissões eram feitas pelo Theo José, Rony Rústico e Luiz Alano, e até que, pro padrão do SBT, deu uma audiência legal, principalmente na final. E agora a gente precisa falar da bola rolando. Deu tanto problema na Copa América que a gente só foi falar de futebol agora. O Brasil vivia aquele momento que dominava a América do Sul, tinha aquele meme do "se busca rival em Sudamérica", e era bem assim. O Brasil venceu com o pé nas costas a Copa América de 2019, deu um baile na Argentina na semifinal e todo mundo esperava que seria mais um baile. O Brasil, sem nenhum susto, foi à final daquela Copa América. Quem teve um susto ou outro foi a Argentina, que ainda vivia um jejum de títulos. O Messi, por exemplo, tinha uma grande pressão, grande peso em suas costas pela perda do título da Copa do Mundo no Maracanã, pela perda das Copas Américas, pelo jejum da seleção argentina. O Messi vivia um verdadeiro tormento. Aliás, tormento esse que diminuiu graças ao Ribamar, e eu conto mais nesse vídeo aqui. Mas a gente precisa falar de um verdadeiro herói hermano que surgiu naquela Copa América. Emiliano Martínez, mais conhecido como Dibu, até então era um goleiro desconhecido do Arsenal, mas depois do empate 1-1 ele pegou 3 pênaltis na semifinal e levou a Argentina à grande decisão contra o Brasil. E agora vamos para mais um capítulo do show de horrores que foi aquela Copa América, final com público. Sim, porque no meio dos casos, no meio das ondas, a Conmebol decidiu que a grande final deveria ter público. E isso foi um verdadeiro desastre para o Brasil e para o Rio de Janeiro. Primeiro porque se dizia que teria um esquema de segurança, que teria um distanciamento, coisa que pelas imagens que a gente pôde ver na final
não aconteceu. E ainda lembra do teste PCR, aquele teste que tu fazia pra saber se tu tava ou não com aquele negocinho? Era obrigatório, mas muita gente fraudou para ficar nas arquibancadas daquela decisão. Também foi registrado muita aglomeração do lado de fora, muvuca para conseguir o ingresso, e a cereja do bolo é que a rapaziada, muita gente entrava no estádio e tirava ou botava a máscara embaixo. Aí não dá. Então vamos para a grande decisão, para a final, um Brasil e Argentina, que foi um jogo bem truncado, brigado, muita discussão, faltas violentas e tudo mais. Mas aos 21 minutos, o Depou fez um baita lançamento pro Di Maria. Eu não sei o que o Renan Lodge tentou até agora. O Di Maria foi lá, encobriu o Ederson e marcou o gol que dava o título aos hermanos. E pensar que o Messi por pouco não se aposentou da seleção argentina, mas depois ele conseguiu um título no Maracanã. O Brasil que nos minutos finais tentou colocar Gabigol. Inclusive, eu tô usando a camisa do cara. Essa camisa que eu consegui lá no Memórias do Esporte. Isso mesmo, Memórias do Esporte. Se tu quer comprar ou vender uma camiseta de futebol, tu sabe o lugar certo. Visita aqui o Instagram e o site do Memórias do Esporte que tu não vai te arrepender, cara. Tem cada camiseta lá sensacional. E se o Neymar não conseguiu fazer algo naquele jogo, não seria o Gabigol que faria alguma coisa. E para vocês terem uma noção, essa foi a única vez que o Brasil perdeu uma Copa América sediando. Todas as outras, o Brasil havia sido campeão. E o último vice-campeonato havia sido apenas em 1995. Então, cara, uma verdadeira fiasqueira. Mas o pior de tudo é que aquela Copinha América que não valia nada, que não tinha nenhuma necessidade de ter sido realizada, foi comemorada como uma verdadeira Copa do Mundo pelos argentinos, que acabaram conquistando no ano seguinte a Copa do Mundo, serviu de combustível. Então nada disso teria acontecido se o Brasil não decidisse sediar a Copa América mais desastrosa de todos os tempos. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Mais uma vez peço para vocês seguirem aqui nas redes sociais, no TikTok e no Instagram, @ArquivoFutebolClube. Deixa o like, te inscreve no canal, recomenda pro teu amigo e comenta aqui embaixo. É isso, um abraço, até a próxima e clica nesse vídeo aqui, clica nesse aqui, tchau! Beba água.